Eu recebi um processo de denúncia com relação à movimentação de terra na área onde houve o desabamento da escola em São Lourenço e também do posto de saúde. Né? Então, eu recebi dessa denúncia, eu fui imediatamente lá para poder fazer uma apuração, para poder tomar pé da situação com maior precisão. E quando eu cheguei à comunidade, né, eu tive logo um azar, isso eu posso dizer, porque eu logo fui me encontrar com um parente do Rogério Cabral que eu não conhecia. E fiz a pergunta se tinha havido movimentação de terra por alto da colina onde houve o deslizamento. E ela falou que sim, mas teria sido feito mais na parte de trás. Só que é uma área grande, segundo informações. Eu falei, mas isso aqui não poderia ter gerado uma infiltração que pudesse prejudicar o deslizamento ali? Ainda, não, é uma coisa natural, desce toda hora. Isso em todo lugar desce, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei, mas é uma coisa que tem que ser avaliada, eu quero saber, houve alguma autorização da prefeitura para poder fazer o desbaste no alto da colina? E aí, nesse ínterim, de repente se juntou uma turma de pessoas ligadas ao prefeito, parentes próximos. Inclusive o próprio irmão do prefeito, o Ricardo, que chegou já me empurrando, né, querendo me mostrar as coisas, vai lá, vou te mostrar, de modo totalmente truculento, com palavras de baixo calão contra a minha pessoa, em desacato de palavra imediato, né, porque eu estava lidando com eles de modo respeitoso, com a incisividade de um fiscalizador, mas de modo respeitoso. E o que aconteceu? Desta forma, ficaram preocupados se eu estava fazendo algum tipo de gravação com o meu celular. Meteram a mão no meu bolso. A irmã dele meteu a mão no meu bolso, né, tentando puxar o celular não estava naquele bolso, jogou na minha carteira. Depois eu peguei o celular e mostrei ele aqui, não estou gravando nada. Então quer dizer, que receio era esse de não haver gravação? Porque eu não tinha receio de gravação qualquer, porque eu fui ali fazer um ato transparente. Agora, no momento de indagação, o que aconteceu? Fui fazendo as indagações e foram me questionar. Num momento desses, o irmão do Rogério, sem eu perceber, veio na minha direção e me deu um murro no meu lado direito. Meu óculos caiu no chão, ficou todo, né, cheio de lama. Eu falei assim, aqui agora acabou a conversa, eu não vou reagir. Eu tenho que manter, apesar de tudo isso, a frieza. Mantive a frieza, lógico. Primeiro que eu era 1 contra 10. Eu não poderia ter qualquer tipo de reação. Segundo, se eu dou qualquer reação além da palavra, eu poderia perder exatamente o motivo para o qual eu fui, que era um ato de autoridade pública, de ato de fiscalização. Eu estava no meu exercício enquanto vereador. E era um processo de apuração. Eu estava fazendo uma inquirição aos moradores que eram logo familiares do prefeito. E aí a alegação de que é a gente que não deixa o prefeito trabalhar, veio todo aquele papo que o prefeito já fala em relação aos vereadores que fazem o processo de fiscalização. E nisso eu falei, não tem conversa, eu fui para o meu carro para poder ir embora. No que eu abri a porta, veio um chute. O chute pegou um pouco na minha perna, mas principalmente pegou no banco do meu carro, que está lameado. E eu fui embora, peguei meu carro, saí, e disseram que eu tinha que ir embora de lá, que eu não deveria ficar lá, porque embora eu dissesse assim, eu conheço a comunidade, você não conhece a comunidade? Eu falei assim, eu fui professor do Ibelga, eu conheço a região aqui, eu sei muito bem como é que é a região aqui, e ainda assim, o Ibelga é o Ibelga, aqui em São Lourenço somos nós. O senhor não tem que aparecer aqui em São Lourenço. Então, quer dizer, fazendo tipos de cobrança inadmissíveis, se eu estava na minha ação enquanto fiscal. Então eu peguei meu carro e tive que ir. Tive que parar no meio do caminho para lavar os óculos, para poder dirigir, aonde pudesse lavar os óculos. Comuniquei, inclusive, a situação a um dono de uma das vendas mais à frente, um pouco depois de Santa Cruz. Então é lamentável a gente ter que fazer um trabalho
de fiscalização e de apuração, porque nos cabe, enquanto vereador, o vereador não é um bom samaritano. O vereador não tem que ficar, né, em outras ações que somente benfeitorias no sentido de ajudar. Ele também tem que fazer a fiscalização para ajudar uma coletividade. Porque se realmente se constatar, isso que eu quero, uma constatação, não estou dizendo que foi o desbaste que gerou o deslizamento, mas há que se ter uma averiguação de quem deu autorização, das potenciais consequências de infiltração na terra, porque se constatar que foi a movimentação de terra que gerou o deslizamento, não caberá ao recurso público pagar nem a reconstrução do posto de saúde, nem a reconstrução da escola. Mas caberá ao setor privado lá, da própria família do prefeito, que tem que pagar. Eles é que tem que pagar. Então, é uma questão de proteção do erário. Eu fui em defesa e proteção do erário, do imposto da população. A gente viu a situação, lógico, salvaguardando a proporção. Em Mariana, a responsabilidade foi de uma empresa privada. Ela tem que dar conta da destruição. Ali é a mesma natureza se isso for constatado. Eu não vou ser irresponsável de fazer uma acusação junto ao órgão de fiscalização direta. Eu vou levantar a hipótese e pedir a inquirição por meio de técnicos. Agora, é inadmissível que, independente dessa situação toda, a gente seja agredido verbal e fisicamente. Isso não cabe, em hipótese alguma. Tudo que eu falo do prefeito, eu falo da tribuna. As pessoas já sabem a minha posição. E é o que eu reproduzi quando fui indagado sobre ele. Agora, e não tive medo. Agora, eu disse que ia ter uma consequência. A consequência é legal. Eu quero uma resposta, eu quero ver uma ação, logicamente, das autoridades competentes, porque isso não pode virar uma rotina. Isso não pode passar impune. Isso não pode passar impune. Então, aqui a minha posição é contra a impunidade. É pela punibilidade, porque eu sei muito bem que tem artigos do Código Penal que me amparam e devem me amparar, como a todos os colegas e as pessoas, os cidadãos de bem, que querem fiscalizar. Porque senão no país todo mundo que fiscaliza vai deixar de fiscalizar. Isso não pode acontecer. Então está aqui a minha indignação e a minha entrevista é exatamente uma forma de mostrar e de trazer exatamente isso. Eu não vou me recolher. Eu não vou me recolher. A minha ação é de fiscalização, eu vou fiscalizando até o fim.